youtube.com/SagresTV. Deixe a sua pergunta, seu comentário, registre também a sua participação. A partir de agora, em contato aqui com o presidente da Agência Goiana de Infraestrutura, a Goinfra, Pedro Salles. Presidente, muito obrigado pelo contato com a gente aqui na Sagres. Bom dia. Bom dia, Rubens. Bom dia a todos que nos acompanham aí pelo Sistema Sagres. É um prazer participar aqui desse bate-papo com você. Prazer ter o senhor com a gente, obrigado pela disponibilidade. Presidente, primeiro sobre uma agenda aí, a gente vai falar bastante sobre ela, inclusive com mais detalhes, mas no geral, a partir do mês de maio, o governo do estado e a Goinfra tem várias obras para serem inauguradas, é uma entrega depois de o senhor estar no governo, inclusive em funções diferentes, né, desde 2019, desde a transição em 2018. De lá para cá, o senhor avalia que agora é um momento de mais entrega, intensidade maior nessas entregas, depois desse trabalho todo de acertação da casa, né, até o ano de 2021, presidente, como é que deve ser essa agenda a partir do mês que vem? É mais ou menos isso mesmo, Rubens. A agenda vai se intensificar bastante. Nós temos aí conclusões de obras históricas, mais a inauguração de obras novas da carteira do governo. Temos também o nosso programa de pavimentação urbana de municípios que já atingiu 40 cidades, né? E ainda tem aí mais umas 100 aí para atingir. Nós vamos gradativamente acompanhando o programa também. Veja você que ontem estava com o governador em Americano do Brasil, onde o programa estava lá em ação, lá em obras ao longo da agenda do governador. Temos também o nosso programa de patrulhas rurais mecanizadas, que vai rodando os municípios do estado de Goiás, fazendo aquelas rotas não pavimentadas, vicinais, consideradas mais estratégicas e importantes. E temos também, pela GEAB, né, a nossa agenda e o nosso cronograma de obras da entrega de casas a custo zero, né? Então, nós estamos hoje também buscando uma meta de ainda no primeiro semestre chegar a 50 municípios com obras. Estamos caminhando para isso. Então, essas ações elas vão se intensificando, elas vão amadurecendo, vão aí naturalmente enriquecendo a agenda aí do governo, do governador, sobretudo. Presidente, quando o senhor chegou à Goinfra e fez ali um diagnóstico, o senhor conversou com a gente na Sagres e apontava que havia ali uma série de metas a serem cumpridas, inclusive admitia uma situação muito ruim, acho que esse era o termo, inclusive, que o senhor usava. Não, o senhor dizia até que tinha algumas estradas, algumas rodovias no estado que estavam em péssimas condições e que precisava de um recurso considerável, né, destinado à Goinfra para fazer, além da sequência de obras, mas também a recuperação de rodovias. De lá para cá, isso mudou? A adesão ao regime de recuperação fiscal ajudou? O senhor dizia à época que isso ajudaria? Qual é a situação hoje financeira, digamos, da Goinfra para fazer tudo aquilo que o senhor tinha diagnosticado quando chegou na agência? Rubens, a Goinfra ela precisa de recurso para 3 tipos de ações, né? Vamos dizer assim, uma ação de manutenção, que seria aquela de conservação, tapa-buraco, tratamento de erosão, pintura, limpeza, né? Conservação em geral. Recursos para restauração, quando a rodovia acaba, ela tem que ser toda reconstruída. E implantações novas, né? Aqueles trechos não pavimentados que o governo deseja pavimentar. Naquele momento que estava na Sagres, eu já tinha identificado isso e sabia que a situação que nós tínhamos era crítica, porque mal havia recursos para essa primeira etapa, né, de conservação, puramente falando. E a situação fiscal do Estado ela foi gradativamente melhorando por um esforço fiscal muito forte do governo no primeiro momento, muito baseado na despesa, no controle da despesa, e gradativamente em que houve essa negociação, e aí por conta dessa negociação e por conta lá atrás daquela liminar do Supremo, porque a negociação, na verdade, ela começa judicial, né? Ela vem ali daquela liminar do STF, e ali, então, você começa a ter uma folga do lado da Receita, e aí começa a soltar a despesa. E aí, naturalmente, investir um pouco mais na Goinfra. Hoje a Goinfra ela tem recursos para enfrentar essa primeira etapa. Veja que no período de chuvas,
estava fortemente em evidência que havia buracos e reclamações e tal. Nós estamos agora no mês entrando no mês de maio, e praticamente desapareceu essa conversa. Agora a conversa e os trechos que precisam de reconstrução e as novas pavimentações. Então, a manutenção nós estamos controlados. Recursos para fazer essas outras obras, nós temos para aquelas consideradas prioritárias, não para todas quantas gostaríamos, e estamos avançando nessas obras. Então, falando ainda de agenda, nós temos, por exemplo, nós vamos a Mineiros esse mês, falar de uma obra histórica que é a ligação de Mineiros com Chapadão do Céu, que já está em obras. Nós temos lá a 341 também, uma ligação de Mineiros lá estratégica. Nós temos também a 180 em Jataí, no sudoeste goiano. Nós estamos trabalhando lá em Itajá, Poré, Serranópolis. Nós estamos fazendo obras importantes. Amanhã estaremos no Vale do Araguaia para falar de 2 obras que vão mexer com o Vale do Araguaia, que já estão, inclusive, com ordem de serviço ativa, e uma delas já até trabalhando, que é a ligação de Crixás da Nova Crixás e a ligação da 164, aquela radial do Vale do Araguaia, com o estado do Mato Grosso, que é a GO 454, um grande corredor importante. Então, as obras elas estão saindo. Infelizmente, o nosso governo ele perdeu 2 anos em infraestrutura. Num primeiro momento, porque não conseguiu se acertar, e num segundo momento, porque não tinha recurso, né? Aquela situação fiscal que o Estado pegou, aliada à Covid, algumas dificuldades. Assim, agora ele entrou num ciclo mais efetivo, mais produtivo, a equipe já muito mais redonda, e o governo apresentando mais reação, mais capacidade de entrega. Então, isso aí a população já começou a perceber, e é natural que isso aconteça mesmo. Temos vários assuntos aqui com o presidente da Goinfra, Pedro Henrique Salles, e também com as suas questões aqui. O repórter aqui e apresentador da Sagres, Samuel Staraioto, também comigo para essa entrevista com as suas perguntas. Samuel. Bom dia, presidente. Muito obrigado aqui por atender nosso convite, participando conosco do Sinal Aberto nesta quarta-feira. Bom, presidente, o senhor destacando então a respeito de obras aqui no estado. E aí, além das obras rodoviárias, na verdade, somando com as obras rodoviárias, quanto a Goinfra, quanto o Estado deve investir neste ano de 2022 para a realização de obras em diferentes localidades aqui no Estado? Olha, o nosso investimento almejado, somando todas essas 3 ações de manutenção, restauração, implantação e convênios municipais, que são aquelas obras, né, feitas em parcerias com os municípios, ele costuma girar, né, em torno de 900 a 1 bilhão e 200, que é uma média. Isso aí não tem como você cravar, né, porque você está sujeito a uma série de variações, como, por exemplo, licitações que dão certo, licitações que não dão, obras que têm um desdobramento desejado, obras que não têm. Então, alguns influxos que tornam esse número difícil de você cravar ao certo, mas trabalha-se sempre com um bom ano na Goinfra, aquele que fica ali num investimento de 900 a 1 bi e 200. E com esse recurso, o que será prioridade para a conclusão e também até mesmo o início de obras neste ano? Olha, você tem ali obras históricas que vêm desde a gestão passada sendo concluídas esse ano, que é aquela de Minaçu, de Colinas a Minaçu. Você tem Pilar Aguarinos, que era uma das poucas ligações do estado de municípios em que não se chegava por asfalto. Você tem obra em Tumbiara, lá, Avenida Modeste de Carvalho, a principal avenida da cidade, vai ser concluída agora, está em obras. Então, nós temos obras estratégicas, né? O que nós não temos é a carnavalização das obras. As pessoas falam assim, eu vejo comumente essa crítica, eu fico assim, não, o governo não tem grandes obras. Aí eu falo assim, peraí, quando você vai para, estatisticamente, o governo está concluindo todas as obras que tinha, está fazendo novas obras,
está entrando de forma inédita em 100 municípios com obras, está fazendo obras em todos os colégios, vai entregar pelo menos dois grandes hospitais, que é Uruaçu e Águas Lindas, e mais as policlínicas. Assim, o que é obra, então? Obra é um mega aeroporto que nunca pousou um drone. Isso é uma obra. E aí as outras não são obra. Obra é um centro de convenção que não tem convenção. Isso é obra. Então, eu realmente tenho dificuldade de entender o que é o conceito de obra. Quando o senhor fala até achei interessante essa expressão que o senhor utilizou, não cavernalização das obras, né? Quando o senhor fala a respeito aí desse tema, qual é a estratégia que está sendo utilizada no sentido de, agora, nesse período, né, nesse final aí de ciclo, né, do atual governo, né, nesse primeiro momento, nesse aspecto, presidente, como é que a gestão da Goinfra tem trabalhado no sentido de intensificação da entrega e de mostrar os resultados que estão sendo apresentados? A ideia é justamente levar aí esta informação que não foram obras grandiosas, mas obras que tiveram ou que terão alguma funcionalidade? Samuel, o que eu quis dizer com não carnavalização das obras, né? Eu quero dizer o seguinte, quando o governador fala assim, bom, eu não sou uma pessoa que fica dando autorizações, eu vou em obras soltar foguete e tal, e nada daquilo é real, ou aquilo está sendo dado uma atmosfera que não é a realidade do serviço público e tal, o mundo da propaganda e não o mundo real. O governador, ele quer quebrar esse paradigma, ele quer trazer as pessoas para o mundo real, e a propaganda, na verdade, é uma difusão de informação e não a criação de uma realidade paralela que não existe. Por exemplo, eu estava lá no Hospital de Águas Lindas, aí tem trechos lá ainda que estão no chão. Aí um vereador disse para mim que no passado estiveram lá até com a banda Calypso, inaugurando o hospital. Eu falei, não, que banda, que inauguração. Tem trecho aqui do hospital que está no chão batido. Então, esse tipo de situação, de bandas, de fogos, de coisas que ainda estão na parede, isso é muito complicado. Não é isso que vai gerar o desenvolvimento de uma cultura saudável no Estado, seja política, seja de setor público. Então, é isso que a gente tem que estar concentrado na efetiva realização da obra, na efetiva realização da entrega, no contrato, na instância de controle, nas respostas lá ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas, as demandas do fornecedor, as coisas sérias, né, para que você realmente consiga, ao fim de tudo esse processo, entregar efetivamente para a população. Você não sabe para mim o quanto é grato eu estar lá no meu direct do Instagram, vir um cidadão tirar uma foto saindo numa cadeira de roda, vencendo a Covid de um hospital que estava no chão batido, que graças ao seu trabalho, com esse nível de seriedade, aquilo começou a operar e salvou uma vida, e a pessoa ali te agradecendo. Isso nos enche de energia e disposição para continuar. É isso que a gente persegue, não é a filosofia da festa. Eu admiro festa, eu gosto de festa, mas festa, se tiver sentido para a festa, se aquilo estiver funcionando, estiver levando benefício para a população, senão não tem por que ter festa. Então é isso, tem que ter trabalho para que então tenha a festa. Então esse é o meu esclarecimento sobre esse ponto de vista. Da minha parte, um último questionamento, mais relativo à área de habitação, presidente, algo que gostaria de explorar um pouco aqui com o senhor. Hoje, qual é o déficit na área de habitação e o que a AGEAB tem planejado? Né? Só ressaltando aqui, né, para quem não é inteirado do assunto, o senhor é presidente da Goinfra, mas também está à frente da Agência Goiana de Habitação, principalmente nesse momento, agora pós-pandemia, em que nós temos aí diversas situações, né, de vulnerabilidade social. Hoje, qual é o déficit de habitação no Estado e o que a AGEAB pretende contribuir para reduzir esse déficit? Samuel, o déficit habitacional do Estado ele é absolutamente dinâmico nesse momento de crise econômica, sobretudo. Ele oscila muito. Nós temos um mapeamento das principais cidades
dos centros urbanos que mais contribuem proporcionalmente para o déficit. Nessas cidades, aqui foi a nossa ideia, colocar inicialmente o aluguel social, que é o quê? Uma transferência de renda de R$350, especialmente vinculada ao pagamento do aluguel do cidadão. Para quê? Manter esse cidadão estancado ali, o problema dele não via figurar como uma majoração do déficit habitacional, garantir ali uma segurança residencial para ele por mais um tempo. Paralelamente a isso, nós temos duas políticas. Uma de casa a custo zero para quem é mais vulnerável e outra que é de quê? Do cheque moradia, que é subsidiar empreendimentos cujos beneficiários serão pessoas dos cadastros do Estado que terão condição de comprar, financiar a sua moradia mais barata. Então, nós vamos entregando moradia de interesse social em parcerias com construtoras, subsidiando para aquelas pessoas que têm condição de pagar alguma coisa. E para as que não têm, programa de construção de casa a custo zero. E, paralelamente a isso, nos principais centros urbanos, aqueles que mais contribuem para o déficit habitacional, tentar estabilizar, estancar o crescimento desse déficit com a política de aluguel social, mantendo a pessoa com uma moradia digna por pelo menos 18 meses. Rubens? Presidente, o senhor citou aqui nessa ação que a Goinfra tem, que o governo do estado tem também nas cidades. Qual é a abrangência dessa ação e também a prerrogativa que o estado tem, né? São parcerias com os municípios. Na prática, imagino que essa pavimentação nas cidades seja responsabilidade dos municípios, mas aí o estado auxilia, presidente. Como funciona? Rubens, você sabe que o estado de Goiás, ele é um estado que é industrial, produtor, agrícola e um estado que pratica incentivos fiscais de forma substantiva. Quando o estado pratica esses incentivos, muitas vezes ele renuncia ao seu ICMS e renuncia o dos municípios também, por uma decisão do estado. E isso que precisa ocorrer, deixamos claro, somos favoráveis que ocorra, porque precisa ocorrer para deixar o estado competitivo, mas fragiliza um pouco as finanças municipais. Então, isso faz com que o estado tenha que ter também a obrigação de entrar em alguns segmentos para socorrer os municípios de algumas providências que são consideradas essenciais para ajudá-los, já que aquela receita foi renunciada em prol do fomento da sua atividade econômica. Infraestrutura é um item desse. O que nos preocupa? Sobretudo após a Covid. Os municípios forçaram gastos em saúde e, naturalmente, vão reduzir gastos em investimentos. E estamos aí saindo da principal chuva dos últimos 50 anos. Então, o que nos ocorre aí? Bom, destinar uma pequena cota de receita para cada município e, com essa cota, fazer uma recuperação asfáltica daquelas avenidas que são consideradas principais dentro da malha urbana municipal. E, assim, ajudar o prefeito a, num próximo ano, primeiro, garantir trafegabilidade e conforto ao usuário da cidade. E, segundo, para os próximos anos, evitar que esse prefeito tenha que fazer dispêndio de tapa-buraco, de manutenção rodoviária ali naquele segmento da malha e ter um pouco mais de receita. Então, é uma questão de justiça. Você renuncia a receita em prol do desenvolvimento econômico, mas aí também fragiliza um pouco o município. Então, você vai lá e ajuda o município com convênios para repor um pouco dessa desigualdade. Presidente, isso também não é utilizado como uma cooptação política de prefeitos, né, para a base do governador Ronaldo Caiado? Eu estou perguntando isso porque o argumento de muitos prefeitos que anunciam apoio, que antes não estavam na base do governador, que chegam para a base, usam essa parceria administrativa como argumento, dizem, olha, o governador está atendendo aqui meu município e aí politicamente o prefeito vai e anuncia esse apoio. Isso não é uma relação, né, questionável em relação à administração e uma relação política? Ou seja, a pergunta é essa, né? Essa verba, esse investimento não é utilizado para cooptar politicamente os prefeitos?
Rubens, eu entendo que não, e um dado empírico no sentido de que não, é que quando você olha a rede de municípios atendidos, ela é muito maior do que a nossa rede de apoio, né? A meta aí são 180, 190 municípios, o governador não tem esse número de prefeitos que lhe apoia, não. Então, claro, muitos apoiam, mas outros tantos não, né? Na verdade, o sentido político desse tipo de ação é você mostrar que você está agindo em todo o Estado, buscando a melhoria da população, e a população, vendo obras, simpatizar com a sua narrativa, com o seu grupo político, e não capturar quem quer que seja. É mostrar resultado, e através do resultado buscar capitalizar politicamente. Temos obras em diversos municípios que não têm nenhuma relação conosco, e muitas vezes são até adversários declarados, mas nem por isso a gente deixa o município para lá. Por quê? Porque lá residem pessoas, inclusive do outro grupo político, do prefeito, que podem, através das nossas ações, vencer politicamente o prefeito, né? Então, por exemplo, vou citar aqui, São Clerlândia é um município importante, onde o prefeito é ligado ao grupo adversário. Mas nem por isso nós deixamos de fazer a restauração de Buriti a São Clerlândia, né? Então, assim, as obras, elas acontecem aonde mais se faz necessário. Naturalmente, o governador tem uma base grande e acaba contemplando mais aliados, mas contempla cidades também onde as prefeituras não são supostamente do grupo político, mas nós fazemos porque temos consciência de que, na verdade, nós temos que agir em todas as municipalidades, seja com prefeito, sem prefeito, até para poder ter argumento depois para enfrentar o prefeito na seara política, né? Se você isola o município que o prefeito é adversário, aí você favorece ele mesmo, aí que ele vai ter todo o argumento de que o governo não olhou para a cidade deles, a cidade está abandonada, temos que eleger outro governador. No meu modo de ver, essa reflexão, essa política, ela é ao contrário, né? É lá onde o seu adversário está que você não pode esquecer de fazer, justamente para que a população, você dê elementos à população para vencer os argumentos de quem quer te enfrentar na seara política. Ô, presidente, e qual é o plano político do senhor, né, de Pedro Salles? Enfim, o senhor se filiou à União Brasil, não é candidato nessas eleições, passou a ter essa pretensão política, né, eleitoral. O senhor, desde o início do governo, desde a transição, era tratado como um quadro técnico, né, um servidor efetivo do Supremo Tribunal Federal, que já trabalhava junto com o governador antes, durante a eleição, depois durante a transição, e passou pelos cargos que ocupou, né, durante esse governo, sempre com esse caráter de ser um quadro técnico para resolver problemas, enfim. O senhor mudou um pouco, ou adicionou, né, não mudou, mas adicionou também metas políticas, eleitorais, para o plano de carreira do senhor, digamos assim, Pedro? Rubens, num dado momento, a Agroinfra e a Geab, elas têm muita ramificação no interior. Nós fizemos boas relações com prefeitos, com lideranças, e colocamos lá atrás à disposição o nosso nome. O governador, o grupo, entendeu o seguinte: olha, você trocar o comando dessas duas estruturas são vitais para o processo agora. Por melhor que seja o colega que chega, ele precisa de um tempo, e esse tempo pode gerar um solavanco que cria uma dificuldade. Então, eu sou uma pessoa de grupo, de partido, hoje vice-presidente da União, então eu tenho que ter o projeto político do governador acima de qualquer projeto meu. Isso eu tenho muito firme. Então, se é essa a decisão do governador, do grupo político, primeiramente fico muito honrado de continuar servindo ao Estado. Para mim é uma honra servir ao Estado de Goiás sob a condução dele. Permaneço extremamente honrado e, diante daquilo que é a decisão, cumpri-la, ou até ele desejar, ou até 31/12/2022,
2022, até às 11h59 da noite, cumprir com as minhas obrigações nessas duas estruturas administrativas. Depois, aí é um projeto que a gente tem que ver o que é o resultado das eleições, né? Temos que enfrentar um processo eleitoral com muita humildade, com muita seriedade, com muito trabalho, né? E ver o que é o resultado dele. Diante do que for o resultado dele, aí a gente tem que traçar toda uma nova visão para ver o que é o futuro nosso. Presidente, e como é que o senhor avalia também a organização do partido em Goiás? O senhor se filiou recentemente, já é vice-presidente do União Brasil aqui no estado. Um partido grande, deve haver um processo de eleições agora, né, de formação de diretórios, depois eleição para esses diretórios, tanto o estadual, que hoje é comissão provisória, quanto os diretórios municipais. O senhor participa desse processo, é presidente da Goinfra e da AGEAB, mas também participa dessa organização partidária, dessa articulação partidária? Rubens, sem dúvida, a gente dialoga com os colegas do partido semanalmente, participamos de algumas decisões, dando opiniões, conversando com o governador, com os demais colegas da executiva, o delegado Valdir também, primeiro vice-presidente. Então, o momento agora tem sido um momento muito vencemos o momento das filiações. Aí agora é um dia de cada vez, né, nesse momento da vida política. Vencidas as filiações, trabalhando chapa, não deixar a chapa desidratar, convencendo todo mundo ali. Vencida a chapa, vamos para a convenção, e aí é o momento desse momento mais intra-partidário, né, da formação da executiva, diretórios regionais e tudo, e começar a sair desse momento com as coisas mais estruturadas da convenção, e aí sim trabalhar os nossos nomes das chapas, os nossos deputados estaduais, os nossos deputados federais, o que vier a ser decidido sobre o Senado, trabalhar fortemente para o nosso governador, e aí em diante a gente viver esse processo político dentro da forma democrática como ele deve ser vivido. Mas assim, eu gostaria de entender um papel hoje do senhor dentro do governo e da base do governo. No governo a gente sabe que o senhor está com duas pastas importantes e tem voz, né? E teve voz em aspectos diferentes dessa administração desde 2019 para cá. E politicamente, o senhor também tem o senhor também é consultado, o senhor participa dessas articulações, ou a parte da administração já toma muito do tempo e do pensamento do senhor, ou o senhor está realmente articulando com o governador Ronaldo Caiado, com os outros articuladores que a gente sabe que historicamente são já figuras, lideranças políticas, né, que estão lá em torno do governador. O senhor também entrou, digamos, para esse conselho político, né, entre essas pessoas que falam sobre política com o governo, ou o senhor fica mais preso na administração? Rubens, a gente participa discutindo algumas decisões, né? Algumas decisões tangenciam pessoas. E aí aquela pessoa ela é mais ligada a quem? Ah, não, ela é mais ligada ao Marquinhos, ao Marcos, nosso ex-presidente do Detran, secretário agora de comunicação. Não, aí o Marcos vai lá e faz uma conversa com aquela pessoa, tal, Não, aquela pessoa ela é ligada ao Pedro. Pedro tem um trânsito pouco, vai lá, conversa, tal. Não, vamos tomar uma decisão aqui sobre determinado assunto, tá lá numa mesa, conversando com o governador e tal. Fecha uma decisão. Então, não há propriamente um conselho onde todos se reúnem por hora e dia e cada um tem seus assuntos, seus segmentos de assuntos, né? O governador vai demandando cada um dentro daquilo que é um segmento onde ele, dentro da inteligência política dele, privilegiada, ele entende que cada um é mais adequado para resolver aquele problema, vai destacando algumas missões e a gente vai discutindo com ele, e tentando resolver e tentando agregar. Politicamente, a minha participação é mais ou menos nesse sentido.
Eu citei essa palavra conselho, mas não imagino que tenha, sei que não tem. Se existe um conselho que toma decisões, ele está dentro da cabeça do governador Ronaldo Caiado, né? Que ele toma muitas dessas decisões, mas aí o senhor também é uma dessas pessoas que ele aciona, com quem ele conversa para tomar decisões, enfim, também políticas. Presidente, obrigado pela entrevista, a disponibilidade de conversar com a gente. Em torno aí desses 20 minutos que a gente tinha da agenda do senhor, chegamos a eles. O tempo acabou, obrigado pela disponibilidade aqui, um ótimo trabalho para o senhor aí. Bom dia. Olha, Rubens, eu que agradeço a oportunidade, sempre uma satisfação conversar com você, com o Samuel, também com toda a imprensa do Estado de Goiás, a quem agradeço a atenção e a oportunidade dos espaços, e seguimos à disposição futuramente para novas conversas, para a gente falar sobre política, falar sobre a gestão do governo estadual no tocante às estruturas que temos à condução, e seguimos sempre à disposição.